galera do Museu da Pelada, tudo bem? Hoje nós estamos na estrada indo para Balneário Camboriú, um grande polo turístico aqui de Santa Catarina, para entrevistar um grande artilheiro, o homem que decidiu o primeiro título brasileiro para o Fluminense, Mickey, o artilheiro Paz e Amor. É uma satisfação muito grande estar aqui em Balneário Camboriú, na casa do grande Mickey, o artilheiro Paz e Amor, aqui junto a essas fotos históricas, né? Camisa do Fluminense, que provavelmente essa camisa foi que você usou naquela final contra o Atlético Mineiro, que nós vamos falar sobre ela. É, final. Eu queria começar perguntando se é verdade que o João Saldanha quase o levou para o Botafogo antes do Fluminense. Como é que foi essa história? Bem, primeiramente eu quero agradecer a vocês aí. É um prazer enorme recebê-los aqui na casa do Alexandre, meu filho, e a sua família também. E eu fico muito, muito honrado mesmo em receber essa visita de vocês. Realmente eu jogava no Caxias de Joinville e houve um clássico lá, Caxias e América, e aí eu fiz 3 gols no clássico, e aí o João Saldanha tinha passado para o Curitiba, veio para Joinville, depois ia percorrer o sul do Brasil aqui, para ver se tinha alguma coisa interessante para a seleção. Ah, sim. Aí nisso, já era técnico da seleção. Ele já era técnico da seleção. Aí o Nilbrand, que era supervisor da seleção e do Fluminense, aí ele falou assim, não leva Botafogo, porque lá só tem craque, o Fluminense ele vai ter chance. Aí foi decidido nessa parte. Aí o João Saldanha concordou, e aí realmente eu fui pro Fluminense, e juntamente com o Jairo, né, o goleiro, e o Jairzinho, que era de Blumenau, e aí nós fomos para o Fluminense, os 3, de Santa Catarina, né, e aí começou a minha carreira na realidade mesmo, né. Você nasceu em Presidente Getúlio, né, que é uma cidade pequena do Vale do Itajaí. Uma cidade que tinha na época 3 mil habitantes. E foi lá que você começou a jogar bola? Como é que começou? Como é que foi essa história lá com a bola, essa paixão com a bola e como é que eu comecei a me dedicar sozinho, correndo, fazendo exercício, domínio de bola e tal, e aí com 16 anos eu já comecei a jogar no time adulto. E aí começou eu fazia muitos gols, e aí foi que o Caxias de Joinville veio e me contratou, né? E já jogando como profissional no Caxias? Aí eu fui como profissional. Jogou o campeonato catarinense? Catarinense. E aí depois nós fomos para o Rio, né? No Fluminense, você conquistou 3 títulos estaduais em anos alternados, né? 69, 71 e 73. Mas o que marcou mesmo a sua passagem gloriosa pelo Fluminense foram aqueles últimos 4 jogos da Taça de Prata, né, que hoje já é reconhecido pela CBF como o Campeonato Brasileiro, e é oficialmente o primeiro título brasileiro do Fluminense. Conta pra gente como é que foi aquela reta final, né? Como é que você foi parar no time, como é que foi escalado, enfim. Bem, aí era o seguinte, o Flávio Minuano era titular absoluto, um artilheiro, e eu era uma reserva dele. Aí ele sofreu uma contusão, estiramento muscular, e aí ele não pôde mais jogar. E aí o Paulo Amaral, que era o treinador, disse, não, agora vai você. E aí eu disse, não, eu estou pronto, vamos embora. E aí começou, né? Aí o primeiro jogo foi no Paraná, contra o Atlético Paranaense. E aí eu fiz o gol 1-0, depois o Atlético empatou 1-1, aí nós conseguimos a classificação. Esse jogo foi no Couto Pereira, hoje Couto Pereira, mas na época se chamava Belfort Duarte, não é isso? Belfort Duarte, era o estádio do Curitiba, porque o Atlético, o estádio dele não tinha a capacidade que a CBF exigia, na época, CBD, né? Então os jogos eram lá no estádio do Coxa. Sim. E aí
Esse foi o primeiro passo só. Foi o primeiro passo, né? Aí chegamos, classificamos. Aí o Félix fez uma defesa no final, bem no final do jogo. Ficou reto na baliza, assim, caiu com ela. Assim. E aí garantiu a classificação. E aí nós fomos para o primeiro jogo no Maracanã, contra o Palmeiras. Aí ganhamos de 1-0, fiz o gol. Palmeiras na época da academia. Academia da Guia, Leão, Eurico, Baldock, Luiz Pereira, o Zeca, aí no meio de campo Dudu, Ademir da Guia e Leivinha. Na frente o Edu Bala. O César Maluco. E o Rinaldo, né, que era ponta esquerda. Que jogou na seleção também, o Rinaldo, né? Isso. E aí foi um jogo dramático. Palmeiras em cima e o Fluminense. E eu tive essa felicidade de fazer esse gol. E aí fomos para Belo Horizonte contra o Cruzeiro, do Tostão. Também outro timaço. Era um timaço, né? Ele tinha ganho do Santos 2 vezes, em São Paulo e em Minas, de goleada. E aí, novamente, eu tive a felicidade de fazer o gol. Lá foi 1-0 também. 1-0. Aí fomos pro final no Maracanã, contra o Atlético Mineiro. Com a vantagem do empate, né? Com a vantagem do empate. Se nós perdêssemos, íamos ter uma melhor de 3 com o Palmeiras. Ah, sim. Então era uma bela vantagem que o Fluminense tinha. Nós tínhamos essa vantagem, né? E nisso, o empate deu o título, porque o Cruzeiro e o Palmeiras não conseguiram alcançar. E o treinador, né, agora veja só como são as coincidências, era o Tele Santana. Que tinha recebido você quando você recebeu a mim, o Jair e o Jair. Quando vocês foram daqui para lá. Isso, eu aprendi muito com ele. Carlos Alberto Parreira, cuidava de mim, sério. Parreira era preparador físico, né? Que era um irmão pra gente, estudioso, né? Sempre foi, né? Foi. E é ele que me treinava uns 50 metros na pista da Laranjeira. Velocista. Pra explosão. Sair no contra-ataque. Que o Cafuringa era rápido e o Lula era rápido. Então eu tinha que acompanhar aí ele fazia esse treinamento para mim. E o Flávio tinha uma característica bem diferente da sua, né? Era diária. Sim, é um jogador mais fixo na cabeceava, chutava com a esquerda, com a direita, forte. Né? Então ele jogava de um bico, a outra da área, e o Samara metendo, o Cafuringa e o Lula correndo, jogando para trás, o Wilton também, que jogava. Né? E era um time armado mesmo, taticamente, com o Paulo Amaral, que tinha vindo da Itália. Né? Então, marcação sob pressão. Tinha umas evoluções táticas aí nesse time do Fluminense. Eu, por exemplo... Porque não era um time que tinha, assim, tantos craques quanto, por exemplo, Palmeiras e Cruzeiro, mas era um time mais aplicado, né? Mais aplicado. E é o seguinte, né? Por exemplo, o homem da frente do meio, eu segurava os 2 zagueiros. Aí o Cafuringa segurava o lateral e o Lula também. Aí a meiuca com o Denilson, com o Samara e com o Didi, baixinho, começava a dominar. Aí saía na pressão. Entendi. E quais são as lembranças que você tem daquele dia, né? Vão domingo à tarde. Domingo à tarde. Tarde e noite, né? Porque os jogos começavam 5 horas da tarde e acabavam 7, né? Já à noite lá no Rio. E o Maracanã lotado, torcida tricolor. Quais são lógico, o gol, né? O gol de cabeça no meio da zaga do Atlético. Quais são, o que vem à cabeça quando pensa naquele dia? Né? Ali era o seguinte, né? A gente tinha conquistado a autoconfiança. O grupo todo. O reserva. Tanto é que o Marco Antônio entrou no sacrifício e estava lesionado, aí a torcida começou a pedir o Toninho, baiano. E aí ele mesmo pediu para ser substituído. Então era muito, muito emocionante a nossa autoconfiança. Partia mesmo e não parava, era 90 minutos. E ali é o seguinte, né? O Maracanã na época teve 112, 115 mil pagantes, né?
Ainda tinha o Geraldino lá, né? Sim, Geraldo. Eu corria muito pro Geraldino, que eles estavam tudo no sufoco lá, né? E o pó de arroz, aquele negócio, fantástico, né? Quando o Atlético empatou com o Vaguinho, começou a chover forte e tal, daí você disse, não, segura aí, vamos lá, cuidado e tal. A gente ficou muito preocupado, porque o time do Atlético era bom, né? E aí, no final, foi segurando e... O Atlético era um time de mais força física? Era, força física, né? E com chuva, tem um campo pesado. Pesado, e depois tinha o Vaguinho rápido, né? Nossa. Jogou no Corinthians depois? O Tião, ponta esquerda. E aí tinha a zaga deles, era muito boa, né? Goleiro bom, né? Que era o Renato. O Renato, jogou no Flamengo. Foi pro Flamengo. Depois pro Fluminense. E aí foi emocionante isso aí. Foi convocado para a Copa de 74, foi. O Renato. E aí foi alegria, festa, volta olímpica, torcida enlouquecida, é inexplicável. Quem passou por aquilo, eu que era mais jovem, não tinha tanta experiência, né? E aí tanto é que é por isso que hoje eu sempre sou fluminense e agradeço ao Fluminense. É uma relação que ficou eterna, né? Eterna. E como é que nasceu a história do Paz e Amor? Paz e Amor. Na época dos hippies e também da ditadura militar, né? Os anos de chumbo no Brasil, enfim. Aí é o seguinte, o Samarone, que era o líder, disse, vamos fazer o seguinte aí, paz e amor para todo mundo, a gíria dele, né? E aí quem fizer o gol faz o Paz e Amor. Aí eu fui eu. Só deu o Mickey. Só foi todo mundo atrás de mim. Aí nasceu por isso. E depois confundiram que era um gesto meio hippie, não sei o quê. Eu disse, não, é paz e amor mesmo, precisa de paz e amor. Pronto, aí continuou e foi. Até hoje. E o apelido de Mickey, como é que surgiu? É o nariz e a orelha grande. Mas foi de infância? Ou... Lá em Presidente Getúlio. Já era. Um médico lá, um médico alemão que veio da Alemanha, lá é a região alemã. Aí começou a me chamar Mickey Mouse. Aí ficou Mickey. Ficou. E depois do Fluminense, você teve uma passagem pelo Grêmio, né? Jogou um Campeonato Gaúcho. Gaúcho pro Grêmio. Em 72, isso? 72, Eu joguei lá no Ceará, fui tetracampeão cearense lá, São Paulo me emprestou lá para um campeonato cearense. Aí fui o artilheiro lá, depois eu vim embora e fiquei mais um pouco no São Paulo e aí eu tive que parar por causa da contusão, né? Você teve uma passagem pelo futebol colombiano, jogou em 2 clubes de lá, numa época que a seleção colombiana não tinha grande destaque, mas o campeonato colombiano era muito forte, né? Era forte. Eu fui para o Atlético Júnior de Barranquilla, que é na costa, né? E eu fui para o Rubens, que era o 10 do Flamengo, o Rubens era o treinador. Dr. Rubens. E o pai do Caju, o seu Marinho. Era treinador, aí o Marinho veio para o Rio, de volta, e o Rubens assumiu o Atlético Júnior de Barranquilla. E aí tinha lá 5, 6 brasileiros no time, uruguaio, argentino, paraguaio. Mexicano também? O único jogador colombiano era o goleiro e um cara que era meio de campo. O resto era tudo... Não tinha limite, né, de estrangeiro? Não tinha. Isso para o campeonato colombiano. Aí joguei lá, fiz bastante gols lá e tal. Depois fui pro Deportivo Cali, na cidade de Cali. E aí joguei lá mais uma temporada. Aí o Horta pediu para eu jogar, aí eu joguei uns amistosos, na época da máquina tricolor. Sim. O início, né? No início o Doval, Gil. O que eu vou fazer? Marcelo. O que eu vou fazer aqui? Nada, vou pro Bahia. Aí fui pro Bahia. Antes da gente chegar no Bahia, teve uma passagem pelo Olaria. O Olaria, que tinha um grande time na época e jogou o Campeonato Brasileiro. E tinha um time máximo, botava o pessoal na roda, no Maraca, fora, em tudo que é lugar. Tava lembrando um jogo que o Olaria ganhou do Fluminense de 4-2 no Maracanã. 4-2, E aí tinha o Jorge Vitório, que era goleiro. Que era do Flu também. Eu do Flu, o Jairzinho, que é aqui de Blumenau. Meio campo, né? Meio de campo, também, do Flu. Roberto Pinto.
Jair Pereira. E Jair Pereira, eu digo, meu Deus do céu. Mas era um time massa. É, um grande time. O Olaria teve grandes times. Chegamos à Bahia. Na São Salvador. Eu estava no Fluminense ainda. Eu fui emprestado para o final do Campeonato Baiano. Aí nós ganhamos o tricampeonato. E o Bahia e o Vitória tinham um grande time, grandes jogadores. Né? Era clássico. Mário Sérgio estava lá nessa época. O Osni, Beijoca, aí tinha o Fischer, que era do Botafogo. Jogou no Botafogo, sim. Aí tinha o Joel Mendes, né? O goleiro. Depois ele foi pro Bahia, que era o goleiro do Vitória. Aí tinha craques lá, Gibira, Leguelé. Alberto Leguelé jogou no Flamengo. Gerson, que jogou no Grêmio, no Cruzeiro. Era um time massa. O André Catimba também. O André Catimba no Vitória. Isso. Depois foi pro Grêmio. Isso, exatamente. Era um campeonato bom, bem disputado. Casa cheia sempre. Isso é natural. Aí eu fui o artilheiro do Campeonato Baiano com 28 gols e eu joguei 15 jogos, aí eu vendi o meu passe para São Paulo. São Paulo. Mas aí eu saí na metade do Campeonato Baiano. Aí peguei o Campeonato Paulista. Foi jogar no São Paulo que tinha Pedro Rocha, ainda estava? Pedro Rocha, Muricy. Chicão. Era Valdir Pérez, Serginho. O time base era o Valdir Pérez, goleiro, aí o Nelsinho, lateral direito, Paranhos, Arlindo e Nelsinho Batista, que é técnico. E o Gilberto Sorriso. Chicão, Pedro Rocha e Muricy. Jogou com o Muricy lá. Aí ainda tinha o Zé Carlos fazendo quadrado na esquerda. Sim. E na frente era o Terto. Ponta direita. O Serginho, ou eu, ou o Milton Cruz. E o sobrinho do Riva, Mário Sérgio. O Mário Sérgio. E foi campeão brasileiro em 77, 77, né? Aí nesse jogo contra o Corinthians, que era a semifinal, foi no Pacaembu, porque o Corinthians não tinha estádio, então no Morumbi eles não queriam jogar, nós fomos jogar no Pacaembu. E aí ao finalzinho do jogo nós estávamos ganhando de 1-0 e o zagueiro do Corinthians chegou por trás e me... Pegou o tornozelo. Pegou o tornozelo e teve fratura. E aí eu fiquei 6, 7 meses por aí, parado. Aí o São Paulo classificou, empatou 0-0 no Morumbi, 0-0 no Mineirão, e foram para a prorrogação, 0-0, onde o Chicão deu uma entrada violenta no meio de campo do Ângelo. Do Atlético. Parece ter lá no Mineirão. Rompimento de ligação. Depois ele foi jogar no Fluminense. Isso. E aí foram para os pênaltis, onde o Valdir Pérez lá pegou o pênalti e a maioria errou, né? Aí onde o São Paulo foi campeão brasileiro pela primeira vez. Que aí era 77, né? Isso. E aí o São Paulo cresceu com isso, né? Eu ficou no São Paulo até 79. Até 79. Aí foi pro Ceará. Aí eu joguei lá, depois voltei pro São Paulo, aí não deu mais, porque a minha cirurgia no joelho, eu fiz... O joelho foi depois... Foi por decorrência da... Decorrência, os dois, né? Forçou muito o joelho por causa dela. E muita pancada também, né? Os campos eram muito ruins, já estavam comentando isso, né? Correto, hoje é uma beleza, né? Hoje tudo tapetinho. Tapete. E a galera... Bola leve. Bola leve, Chutar mais rápido, né? Naquela época chovia, a bola ficava pesada. Pesado. E a chuteira também. Chuteira molhada pesava muito. Camisa, essa camisa. A camisa de malha. Malha pesada. Atleta, ó. Essa camisa foi de 70, quantos anos? Hein? Tá aí o Alexandre, meu filho aí, família aí, tudo cuidando, né? Essa que eu dei pro meu pai. Fazer as contas, 49 anos, é isso? Essa eu dei pro meu pai de presente. E aí ele guardou, depois ele passou pra família. Ali é o 77. São muitas lembranças. 75, aí campeão da Carioca, de Taça de Prata. Bahia, tem do Ceará, que aí me levaram. Não ficou com a faixa. Mas tá lá, tá registrado, tá na história. Alguém tem. Mas chegou a jogar no Avaí ainda? Vim. Encerrou no Avaí a carreira? Não, aí eu voltei para São Paulo de novo, fiz mais a última cirurgia, o joelho. E aí como é que foi aquela história que você foi avisar ao dirigente, ao presidente do São Paulo que não ia jogar mais?
É que eu tinha um contrato de mais um ano, né? Aí eu falei para ele, ó, presidente, eu não posso jogar mais, eu tenho um ano de contrato, eu vou voltar para Santa Catarina, e aí... Ainda tinha casa no Rio nessa época? Eu tinha um apartamento no Rio. E aí não dá mais para mim, infelizmente, aí não precisa me pagar. Ele, não, mas que é isso, você representou, né? Não. Aí não adiantou, eu fui embora, agradeci, e aí ele me convidou para ser auxiliar lá nas camadas de base lá do São Paulo e tal. Aí ele me depositou no banco. Continuou depositando. Pagando, até o fim do contrato. Até o final do contrato. Que coisa boa, né? Isso aí eu não posso deixar de agradecer, né? Era o Henri Aidar pai, super honesto e coisa. E eu agradeço a ele, sempre agradeci a ele, né? Ele que se foi já, né? Mas que descanse em paz. Aí depois, para parar, foi complicado. Por que não quis continuar no futebol? Não. Aí depois eu vim embora para cá, morei um pouco lá em Presidente Getúlio, aí... Volta lá ainda? Vai lá? Volta. Tem familiares ainda lá? Tem a minha irmã, minha sobrinha, tem a minha ex-esposa mora lá, os parentes lá ainda tem lá. É uma cidade boa, legal, eu adoro lá. O povo muito bom, né? Festeiro, gosta de festa. O povo brasileiro gosta de festa, né? E aí depois eu vim morar em Balneário de Camboriú, aí trouxe a família pra cá. Jogou bastante pelada depois que parou. Jogava assim, mas outro dia o joelho tava ruim. Só assistia porque gostava muito, né? Gostava. Então é tricolor de coração mesmo. Só eu. Eu sempre fui tricolor assim, de paixão lá, porque os caras me trataram muito bem. Fui recebido com carinho lá, a torcida. É uma relação de amor que... porque era o seguinte, eu podia jogar mal, mas eu me esforçava, então a torcida... Compreendia isso aí, né? Não vai pensar que eu não tomei faia também, que eu tomei. Mas é normal, né? Normal. Não tem como. Mas nem todo dia... uma loucura isso aí. Porque o problema é o seguinte, porque na época, na minha cidade, não tinha nem televisão para assistir. Não tinha, né? Então era no rádio, o pessoal se reunia no centro da pracinha lá e escutava o rádio. Tinha aqueles alto-falantes no meio da praça. Isso é lá em Presidente Getúlio. A gente parece que veio de um outro planeta, né? Porque o século XX, o XXI agora é uma outra coisa completamente diferente. Meu Deus do céu. E então isso aí, você sair de um local desse para encarar um Maraca. É um grande centro, né? Como o Rio. Enfim. Olha, eu quando cheguei assim, o Rei Zulu, o Denilson, me pegou pela mão e disse assim, você sabe de onde é que eu saí? Eu disse, tem 3 buracos lá e tem outro ali. Não, vamos embora pra lá é pros árbitros. É o primeiro jogo que eu joguei contra o Cruzeiro, o Fluminense perdeu 3-0, eu entrei no segundo tempo. Nunca tinha entrado no Maracanã. Conheceu naquele dia, né? Tostão, Evaldo, Raul. E depois, coincidentemente, eu fiz o gol em Belo Horizonte com o mesmo time. Sim, em 70. Que era Venceu o Cruzeiro lá no Mineirão. No Mineirão. E eles tinham meter 3-0 na gente. Isso porque o Félix pegou tudo. Foi bom ter falado aí no Raul e no Félix. Se eu fazer uma pergunta, foi um artilheiro. Qual foi o goleiro mais difícil de ser vencido? Que você enfrentou? Que eu enfrentei? Olha, tem tantos. Pode citar. Eu vou de Félix, né? Jogou contra ele também, né? Também joguei contra ele. E o goleiro que, na minha época, né, jogando aí, né? Valdir Pérez. Valdir Pérez, Leão. O Leão. O Leão, ele disse que eu fiz gol de orelha dele, aí eu disse assim, que é isso? Tirei o sarro dele depois, né? Mas eu não podia falar nada, né? O cara era
ídolo, tricampeão do mundo. E o Valdir Pérez foi injustiçado na sua forma de pensar por causa daquela... Porque ele levou um frango no primeiro jogo da Copa de 82, mas depois também não... Depois jogou normal. E o Brasil ganhou aquele jogo. E ele era companheiro meu de quarto lá, só que ele não dormia. Ele ficava preocupado com o jogo, ele disse, dorme, que amanhã é Palmeiras mesmo. E aí eu era muito amigo deles lá. Muricy também, o Muricy é um grande... Muricy era cabeludo naquela época. Era cheio de... Eu sou o Mujica, eu chamava ele de Mujica, o apelido dele era Mujica. Ô Mujica, eu vou ficar parado lá se você começar esse negócio de lero-lero aí no meio de campo. Não. E foi um grande amigo meu que eu tive lá também, Pedro Rocha. Nós tínhamos jogadas ensaiadas, né? Eu subia muito de cabeça, aí o Pedro Rocha vinha de trás. Aí eu fazia aqui, cabeceava e metia pra ele. Ele me matava no peito e... O Furlan jogava também. Furlan, lateral direito. Também estava nessa... Saúde. Nossa. Muito forte. Chicão, o Pedro Rocha. Tinha o Tertuliano, né? Que é o Terto, né? Jogou, ponta direita. Nunca se machucou, né? Não dava, ele era... Não dava chance pro reserva de jeito nenhum. Pra ninguém. O São Paulo tinha um timaço, Palmeiras, Corinthians, todo mundo tinha, né? O Santos. Todos os times brasileiros. Portuguesa, o Enéas. Uma máquina. Muito obrigado pelo esse bate-papo, né? Contando muita história do futebol, né? De várias partes do país. Sério. É um prazer imenso ter vindo aqui para conversar com você. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de vocês. Também dar um abraço para os meus ex-companheiros da nossa jornada, que são muitos, né? Sim. Principalmente nos clubes onde eu joguei, mas enfim. Um abraço para todos, que essa nova safra nos dê muitas alegrias, que eles sejam felizes, que não se machuque, que joguem muito. Um abraço, paz e amor. Essa aqui eu em Curitiba, em 70. Jogo da Taça de Prata, não é isso? Aqui é no gol no Mineirão, no Fontana comigo lá. Aqui é 3-1 no Flamengo, Taça Guanabara, 3 gols. Ali é do Palmeiras, aqui é Moisés, Botafogo e coisa. Naquela outra ali é o Ademir da Guia e eu fazendo comemoração do Paz e Amor, no Maraca. Aqui é um gol contra o Botafogo, no campeonato de 70. Ali é o gol do título. É a hora da cabeçada, a hora fatal. Ali é o gol de cabeça contra o Atlético. Aí saí comemorando Paz e Amor. E essa camisa aí eu dei pro meu pai, é da final, 9, em 1970. Dei presente para ele, depois ele faleceu, eu deixei para os filhos. Aqui quando eu vim de Belo Horizonte, né? Eu vim de Belo Horizonte, a torcida do Fluminense foi me receber no aeroporto Santos Dumont, né? Me carregando ali, do Fluminense campeão, né? Lembra todo mundo aí? Oliveira, Félix, Denilson, Galhardo, Assis e Marco Antônio. Cafuringa, Didi, Mickey, Lula, Samarone e Lula. Aí tinha o Flávio, tinha... Paz e amor.